Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos continuar aí a nossa jornada em busca do conhecimento econômico para nos proteger da próxima grande crise que vai ocorrer, o mundo inflado do jeito que está, os ativos inflados, a economia aí subindo no mundo inteiro há muitíssimos anos, quase uma década, né? O que para a economia e principalmente para os dias atuais é praticamente uma era. E já abordamos aí no canal gráficos, né, de todas as formas, não apenas os gráficos econômicos, dos índices econômicos, como gráficos de algumas empresas. Quem puder ver aí os outros vídeos está aí na descrição. A comparação que temos hoje, né, 2019 com 2007, muito semelhante. As questões aí econômicas mesmo, que vai trazer a grande crise de 2019, no máximo 2020. E principalmente a nossa base, né, literária, e muitos documentários bacanas, os filmes aí também mostram muito. Então quem puder, dê uma conferidinha aí nos outros vídeos, que realmente está valendo muito a pena. Legal, pessoal? Esse vídeo aqui ele vai se concentrar numa teoria, né? Eu jamais faria um vídeo sobre essa teoria, porque ela realmente é muito densa, ela é muito pessimista, né? Infelizmente, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que minha visão não é tão pessimista quanto essa teoria, mas eu acredito que algo similar vai acontecer, próximo, né? Eu não acredito que seja aí o fim do mundo, nem a última das crises, mas eu acho que é algo muito parecido com isso que esse autor, né, diz vai ocorrer. Então por isso que eu trouxe para vocês, essa é uma teoria que não existe aqui no Brasil, nunca vi um vídeo brasileiro falando sobre isso. Lá nos Estados Unidos é bem difundida essa ideia, né, entre os mais pessimistas aí, mas aqui no Brasil vocês nunca vão ver um vídeo sobre isso. Então eu peguei o vídeo original lá e traduzi e coloquei várias outras informações em relação a ele. Tá, pessoal? Então é importante eu dizer isso. E principalmente, né, eu sou muito xingado aí em todos os vídeos. Eu não espero que seja diferente nesse. Mas saibam que não é uma teoria minha. Eu simplesmente me realmente encontrei muitas coisas que eu acho aí nos outros vídeos que vocês já viram. Eu encontrei nessa teoria. Mas como é de uma pessoa, né, muitíssimo acima de mim, na vida social, no conhecimento, em um dos lugares que já teve, ele realmente, né, eu realmente fiquei muito feliz de poder encontrar, né, o mesmo pensamento meu em uma pessoa de um nível tão superior ao meu, né, gente? Eu sou um cara assalariado, aí eu preciso depender do meu salário, né, para pagar meus boletos, né? E eu encontrei exatamente aquilo que eu penso em uma pessoa que já rodou aí os porões aí dos segredos aí, né? Então, como os meus outros vídeos sobre as crises, eu tenho muita informação ainda para passar. Então, antes de mais nada, aí, curtam o meu canal, curtam o vídeo também, para dar uma força. E eu tenho muita informação ainda para passar, eu só não imaginei que eu realmente teria um retorno tão grande da internet. Então, já que eu tô tendo, vou continuar nessa jornada aí, né? Porque tem muita coisa, muitos porões aí econômicos pra gente explorar. E nesse canal vocês já viram que eu só falo o que ninguém mais fala, né? Você pode até duvidar, não concordar, mas assim, o que eu falo aqui é muito difícil as pessoas falarem, né, pessoal? Então, vamos começar então essa jornada, certo? Vou explicar por que esse nome, Ice Nine. Antes de mais nada, vamos começar com ele, que é um nome emblemático, né? Ice Nine, pessoal, Gelo 9, né? Caramba, cara, que nome maluco é esse, né? Aí pra gente já ver como a nossa teoria aí que eu vou explicar hoje, ela é diferente, né? Bom, o a Nine, né? É um livro, né? É um conceito que veio de um livro, né? Um romance chamado Cat's Cradle, desse autor aí, Kurt Vonnegut, né? Que é o que, pessoal? Ele traz um conceito assim realmente inacreditável, né? Ele é um romance fictício, né? É ficção científica, e ele traz um conceito maluco que uma gota de um material que um cientista cria dentro desse livro, uma gota desse material, ele congela, olha que loucura, ele congela todos os átomos, né, de H2O ao seu redor, todos. Se ele cair dentro de um copo, pensem o seguinte, se ele cair dentro de um copo de água, ele vai congelar todo aquele conteúdo de água dentro daquele copo, né? Muito louco. E aí, obviamente, né, tendo uma arma desse tamanho, que isso acima de tudo é uma grande arma, né? O que faz aí no romance, né? Um terrorista pega essa gota e joga no oceano, né? Que ocorre o quê?
o oceano inteiro, toda a água praticamente do mundo se congela, né? Porque a água desemboca no rio, o rio desemboca no mar, né? Então, quer dizer, o oceano desemboca no rio, o rio desemboca no oceano, né? Então, com uma pequena gota, né, desse composto que esse cientista criou, ele iria congelar a água do mundo inteiro, né? Olha que loucura, pessoal. Guardem bem este conceito. A gente vai falar muito sobre isso. Não é à toa que a teoria econômica, olha que loucura, tem esse nome. Então, vamos lá. Então, por que essa teoria de crise chama Ice Nine, pessoal? Porque o que esse autor, aí eu vou comentar, aí, claro, o autor da teoria de que isso vai acontecer no mercado financeiro, tá? É um outro autor, obviamente, o autor que fez o conto é uma ficção, Cat's Cradle é um, e esse outro autor que usou esse conceito em economia é outro, é o Jim Rickards, que eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre ele, mas antes vamos entender essa teoria. Então, o que o Jim Rickards fala? Não é Richards, tá? É Rickards, com K. O que ele fala? Ele diz que a próxima crise que ocorrer, tá? Vai acontecer o mesmo que esse composto entrando na água, mas com os mercados de capital do mundo. Do mundo, tá? Então aí você tem como se fosse uma hidra, isso aí os teoristas da conspiração amam, né? Aí aquele conceito de hidra lá dos Vingadores, né? Uma organização que tem gente enfiada em tudo que é banco, em tudo que é agência, em tudo que é tudo. E eles serão aí os agentes deste Ice Nine, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que todos os ativos do mundo fiquem congelados em 48 horas. Meio que uma ordem que vai ser dada, um pânico enorme na Bolsa de Valores vai ocorrer e esses ativos vão ficar congelados, assim como a água, né, do romance Cat's Cradle, tá? Então, pessoal, o conceito por trás desse lance do Ice Nine é isso, é uma comparação, né, uma analogia a esse conceito. Então, uma pequena gota, uma pequena ordem de pânico, de crise, ele vai ser espalhado pelo mundo inteiro. E os bancos, as corretoras, todas essas empresas aí que possuem dinheiro, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. O pessoal pergunta, né? Me perguntam muito, quem são os donos do mundo? São as famílias? Não, a gente vai falar aqui sobre os donos do mundo, né? Então os donos do mundo vão apertar o botãozinho, vão jogar essa gotinha do Ice Nine e vai congelar tudo, né? Tudo, inclusive nosso dinheiro. E dependendo de onde estiver o dinheiro, pode até ser que seja congelado para sempre, né? Então, pessoal, o conceito é esse, tá? Isso aí é uma introdução para vocês. Esse vídeo aqui vai estar muito legal e eu acho que vai ser o vídeo que vai fazer mais sucesso. De novo, porque não é uma teoria minha, é uma teoria de um analista norte-americano que está realmente fazendo muito sucesso aí pelo mundo, tá bom? Beleza, pessoal, então isso é o Ice Nine. Vamos falar agora um pouco sobre o autor, né? O autor é o Jim Rickards, novamente, ele é um advogado, beleza, até aí tudo bem, que também é pós-doutorado em diversas ciências lá nos Estados Unidos. E o mais importante dele, pessoal, é que quando a gente fala, né, de senhores do mundo, de elite, né, ele fala muito sobre isso, as elites dominantes aí do mundo todo, ele era um da elite, né? Eu acho que isso que é o mais importante a gente entender. Eu acho que, além de qualquer título, né, que ele possa ter tido, eu acho que o mais importante são duas questões fundamentais, né? Uma é que ele fazia parte da elite, e ainda faz, obviamente, e por que será que ele né, veio a nos alertar? Eu também tenho uma explicação para isso lá no final do vídeo. E o mais importante, pessoal, ele por fazer parte dessa elite, e ele era uma pessoa assim ativa na elite, né, ele não era um fidalgo, né, um nobre que fica ganhando dinheiro com juros e curtindo as ilhas aí Caimãs, ele era ativo, né, então ele trabalhou para a CIA, ele trabalhou para a própria Casa Branca, ele trabalhou no Pentágono, ele conhece muitos políticos influentes, ele conhece os donos de grandes aí, empresas que contêm aí praticamente toda a riqueza do mundo, né? Então ele é muito conhecido, vocês podem procurar na internet se vocês quiserem, todas essas informações, pessoal, todas essas informações tá na descrição do meu vídeo, o link oficial dele, quem ele é, até no Wikipedia, se na Wikipedia tá, né? Uma coisa que eles poderiam completamente cancelar e os poderosos poderiam proibir o nome dele, ele tá lá. Então, com certeza, tem algum propósito tudo que ele tá falando pro mundo, né? Então, acho que o mais importante é isso, pessoal. Mesmo se ele fosse um teórico, mesmo se ele fosse um cientista, um intelectual, isso não importaria tanto,
né, quanto o fato de ele realmente ter feito parte por muitos anos, e ainda fazer, né, de uma certa forma, dessa elite, desse grupo de pessoas que sozinhos meio que mandam no mundo inteiro, né. Então eu acho que isso é muito importante. Então, novamente, pessoal, não é uma teoria minha, é uma teoria desse senhor, né. Então, o que basicamente, agora vamos entrar realmente na teoria, tá, pessoal? O que diz exatamente essa explicação aí do IC9, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, basicamente o que vai acontecer no mundo, né? Agora a gente vai entrar realmente aí no que ele diz, né? Ele usa, né? Ele começa usando lá em 2008 mesmo. Eu tenho um vídeo só sobre isso, né? Como que hoje a gente está igualzinho à época lá de 2007, um pouquinho antes da esmagadora e tenebrosa crise aí de 2008, que eu ainda pretendo fazer muitos vídeos aqui no canal, porque quem não trabalha com economia é muito difícil entender o tamanho, a extensão dessa crise. Tá? Eu trabalho há 20 anos, principalmente com bancos, e o momento que estourou essa crise eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, né? Então eu acompanhei muita coisa lá que incrível, assim, o único lugar que eu encontrei foi em alguns pouquíssimos livros, em filmes, né, por que pareça, e em documentários, né. Então ele começa falando em 2008, né, que agora novamente ele tá vendo que tá muito semelhante tudo que tá ocorrendo, e na verdade tá muito pior que 2008, né. E lá em 2008 mesmo, ele já começou a ficar famoso lá em 2008, exatamente porque ele começou a alertar o pessoal, né, que uma grande crise estava chegando, e ele foi totalmente ignorado. Em 2009 de novo ele foi e falou, mídia, tentou, né, o máximo que ele conseguiu, espalhar que, mídia, o negócio é o seguinte, em 2009 eu falei para todos vocês que uma desgraça estava vindo, e todo mundo me rejeitou, todo mundo me ignorou, e ainda me queimaram minha reputação, tá? Então, o negócio é o seguinte, agora novamente eu estou falando e vocês não podem me ignorar. Então ele fez aí uma plataforma enorme, tem um monte de livro dele, de e-book, falando novamente que isso está para acontecer, tá? Aí, pessoal, essa teoria dele, ele defende uma coisa que aí muitos teóricos aí da conspiração vão amar, né? Que ele diz que realmente aí a história, né, do Ocidente, o Oriente ele não tem base para falar, mas a história do Ocidente realmente sempre foi uma elite, né? Uma elite aí cheia de dinheiro, realmente com muito dinheiro, que conduziu aí a história, né, da civilização ocidental. E há 2000 anos eles arquitetam aquilo que, né, é uma coisa meio pink o cérebro, né? Mas que a gente, quem lê um pouquinho, estuda um pouquinho, sabe que é uma verdade. Eles arquitetam aí realmente a dominação do mundo, né? De todas as formas produtivas, das políticas, de tudo, né? Só que o Jim Rickards, ele fala que assim, mas agora tem uma coisa que realmente vai ser possível fazer isso, porque até então não tinha, tá? E o que é que agora, nesse momento, aí quem defende então o apocalipse bíblico vai amar, né? Porque o que eu recebo de dados sobre isso, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? O que eu acho, a minha visão bíblica disso, não vou falar isso agora, porque senão o vídeo vai ter 10 mil horas, né? Então ele fala que agora realmente é o momento para vir uma crise dessa, por causa de uma coisinha chamada tecnologia, né, pessoal? A tecnologia. Então a tecnologia realmente ela já trouxe os meios para você fazer uma crise com esse tamanho, e realmente é impressionante. Eu trabalho, né, com tecnologia e inovação, e as novas tecnologias aí são realmente inacreditáveis, tá, pessoal? Em termos de, se você for pensar quem guarda hoje, quem tem dinheiro hoje fora da estrutura tecnológica de bancos e de corretoras, né? Praticamente ninguém. Eu falo para as pessoas aí ter um pouquinho de dinheiro em casa, eu sou aí maltratado, digamos assim, no YouTube, né? E antes, já nos meus outros vídeos, independente desse daqui, eu sempre falei isso e eu sou aí xingado bastante, né? Então ele fala exatamente isso. Nunca na história da humanidade se imaginou que você poderia guardar, né, o dinheiro na mão de tão poucas pessoas e de uma forma assim tão ilusória, né? Porque a internet, eu trabalhei com isso a minha vida inteira, inclusive em banco, e, cara, são bytes que estão guardados lá, estão realmente muito bem guardados. Isso a gente não pode se queixar. Você tem backup, você tem réplica com as informações em um monte de lugar, servidor, países. Mas são bytes, cara, são bytes, tá? Se você fizer um botãozinho lá para parar tudo, para.
né? Então o que ele fala, isso realmente eu concordo 100%, existe já essa possibilidade e essa tecnologia, novamente, eu trabalhei a minha vida inteira com isso, eu sei que eu tô... Isso por isso que eu, né, que bate tanto assim minha ideia, isso eu sei o que é verdade mesmo, tá, pessoal? Com um botãozinho você para, você congela, e eu vou dar vários exemplos aqui de vezes que isso já ocorreu, inclusive, tá? É meio assustador, mas é verdade. Isso realmente não tem como você negar, tá? Então o que ele diz, pessoal, é que assim, então agora finalmente a gente tem a tecnologia, tá? E quando isso ocorrer, isso aí realmente eu acho que é uma coisa assim muito polêmica, eu não concordo tanto dessa forma, eu acho que não vai ser tanto assim. Mas ele diz assim, que quando ocorrer, gente, quando, pum, bateu a crise, 48 horas, tá? O que vai ocorrer aqui, 48 horas. Você não vai ser de um dia pro outro, pensa, tira, resgata, não. Por isso que eu falo, todos os meus vídeos, e eu sou xingado de todos os lados. Tem que ter um pouco fora do sistema financeiro. Seja... Bom, isso a gente vai falar mais pra frente. Então o que acontece? Em 48 horas as elites vão congelar todas as empresas financeiras. O que significa? Banco, corretora. Tem dinheiro lá dentro? Tem bens lá dentro? Pá, congelou. Bancos locais e mundiais. Saque, transferência, tudo será proibido. Por muitos dias. Isso também eu fico meio assim, porque né, eu acho que, bom, não sei, eu discordo um pouco que seja assim tão rápido. Eu, de novo, trabalho com tecnologia, você realmente tem poder para fazer isso, mas em 48 horas eu acho realmente que é muito rápido. Assim, tudo em 48 horas é muito rápido. Mas é isso que ele fala, tá? Aí a gente, para entender um pouco, né, ele fala que assim, tá, mas quem que tá envolvido nessa questão, né? Como que pode ter tanto poder? E ele fala, ele é um cara que ele trafega aí, transita aí facilmente, né, nesses órgãos, né? Então ele fala, o negócio é o seguinte, cara, olha só que loucura, né? Essa parte aí já sai do especulativo, ele começa a dar nome aos bois, né? Ele fala o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, cara, você tem 189 agentes infiltrados nas grandes empresas aí, nas grandes instituições financeiras mundiais, tá? O Fundo Monetário Internacional, né, o nosso FMI lá, amado principalmente pela esquerda, adora eles. Bank for International Settlements, do World Bank, United Nations, né? E principalmente ele fala o G20, que define aí as diretrizes, né, do mundo, e principalmente Federal Reserve, pessoal, Federal Reserve, né, o Banco Central Norte-Americano. Tem muita gente lá, ele diz. Então esses 189 agentes, óbvio que não são agentes, não é o programadorzinho lá, que nem eu, né, que faz um programinha e coloca na produção. São diretores, CEOs, né, até mesmo presidentes de bancos, pessoal. Então ele fala isso, e aí vamos ver o que, né? Quais são as empresas, então, que serão aí principalmente atingidas, né? Ele fala, olha, cara, é assim, você tem o Wells Fargo, que depois, isso é muito interessante, né, pessoal? Eu fiz um estudo sobre isso também, que eu pretendo publicar aí no site, no canal. Você tem o Wells Fargo, 1.88 tri, Citigroup 1.81, JP Morgan 2.46, Bank of America 2.18, Goldman Sachs com 896 bi, né? Então, pessoal, essas aí são as principais empresas que serão atingidas, bancos, né? Bancos que serão atingidos. Mas o total, novamente, né, a partir deles, um total de 5.967 bancos serão atingidos, né? Então, fora isso, né, pessoal, quem estuda bastante aí economia e é do mercado financeiro sabe, né, que hoje o dinheiro está principalmente aí na mão de empresas, né, de grandes conglomerados mundiais, né, que são aí principalmente a BlackRock, que tem 5 trilhões, né, e ele fala incrivelmente que como que pode, né, a gente ter chegado, e por isso que ele fala que vai ser fácil fazer isso, como que pode a gente ter chegado em uma estrutura mundial onde uma empresa como a BlackRock tem ativos no valor do PIB da China, Rússia e Japão juntos, né? Ele fala no vídeo aí, quem puder dar uma olhadinha no original, fiquem à vontade.
Então ele fala isso, né? Então essa BlackRock, quando me pergunta, mas de quem que você está falando quando você fala os senhores do mundo? Cara, uma companhia que tem, né, mais ativo que o PIB de mundo, de países, né, enormes, então são esses aí, né? Aí tem outros fundos de investimento que são muito grandes e que também serão atingidos. Então ele fala em 3.895 fundos aí né, de gerenciamento de dinheiro mesmo, né, pessoal? Então, o que vai acontecer, basicamente, né? Esse número realmente é inacreditável, né? 326 trilhões, então um mega colapso. Então, qualquer empresa, né, de finanças que tiver a custódia, né, de algum ativo, não vai aguentar, né, pessoal? Se esses grandes quebrarem ou congelarem, que é o que ele fala, os menorzinhos, né, os peixinhos pequenos, não vai fazer nem cócega, né? Então 326 trilhões, né, quando a elite vai congelar o sistema financeiro, né? Então os investidores vão perder, olha, isso é muito importante, pessoal, os investidores vão perder o acesso a todo o dinheiro em contas, tá, pessoal? Então é isso que ele define como sendo o ICE 9. Maravilha, pessoal? Então é isso, basicamente, o conceito sobre essa crise é isso, tá? Então, pessoal, aí importante também a gente falar que esse autor, né, só para detalhar mais ainda, mas quem é esse trouxa e tal? É assim, pessoal, ele ajudou o Nixon na questão dos petrodólares, né, quando o Nixon ele tirou o padrão ouro, né, e a partir daí você não precisaria mais gerar dinheiro tendo uma base de ouro. Ele ajudou a crise dos reféns americanos no Irã, 53 americanos estavam presos na embaixada e ajudaram a tirar. Ele ajudou no colapso dos anos 90, ataque às Torres Gêmeas e um projeto contra terrorismo chamado Prophecy. Isso, pessoal, é sensacional, é muito interessante. Guardem esse nome, Prophecy. Tá? Prophecy é um programa de computador que eles fizeram para prever atentados depois do ataque às Torres Gêmeas. Tá? Então lembrem-se bem desse software. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque ele teve uma melhoria com tudo isso que eu estou falando de tecnologia. Ele teve uma nova versão, tá? E é esse software de previsão. Novamente, pessoal, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com análise preditiva. E eu sei realmente, assim, o poder de computacional hoje do meu notebook aqui que eu estou gravando para vocês é enorme, né? E ele fala exatamente que tudo isso que ele está falando no ICE 9 também foi previsto também por essa máquina. A próxima, né, Prophecy era uma versão e você teve uma outra versão muito mais poderosa que eu vou falar aqui, tá? Então, guardem bem esse nome, Prophecy, porque a gente vai falar daqui a pouco de um software muito mais poderoso que ajudou ele a fazer isso daí. Tá? Então, além disso tudo, ele alertou lá a crise em 2006, em agosto de 2007 também, novamente, e foi completamente ignorado, né? E ele disse, inclusive, que a próxima crise aí será muito mais poderosa do que ocorreu em 2008, e mais duradoura, olha só, pessoal, do que ocorreu em 29, né? Então, muito interessante, tá, pessoal? Então, pessoal, novamente aí, além disso tudo, ele falou que assim, né, bom, mas o entrevistador dele fala, cara, isso aí que você tá falando é a maior viagem, cara, do mundo, cara, eu nunca pensei que eu fosse ver uma bobagem tão grande, né. Aí ele fala assim, cara, e o presidente, cara, o Congresso, eles vão ficar quietos vendo o mundo ser destruído? Ele falou, cara, você tá de brincadeira, cara. Olha o que você acha que o Trump, cara, ou qualquer um outro, o Obama, cara, você acha que ele teria poder pra fazer alguma coisa? Não teve. Ué? Ora, não teve em 2008, cara. Foi ridículo. O Congresso foi atropelado, cara. Teve que aprovar a emergência para os bancos, né? E aliás ele fala também, cara, 2008 foi um teste para não destruir o sistema financeiro. Eles fizeram esse teste para ver até que ponto, né, o governo realmente iria aprovar aquele resgate enorme que foi feito em nome dos bancos, para ver se a população ia engolir. Engoliram, cara. Engoliram. Então o que um presidente pode fazer nesse sentido, cara? Né? E outra coisa ele fala, muito importante, e eu procurei isso, é inacreditável, se vocês tiverem interesse, procurem, né?
Ele fala, cara, há muitos anos, cara, a elite vem... Ó, pessoal, se eu sumir, né, não postar mais vídeos, vocês já sabem que eu acabei falando demais aí, mas se tiver algum poderoso me ouvindo, só me manda tirar o vídeo que eu tiro, não precisa me matar que eu sou formiguinha aí nessa história, né? E ele fala, cara, o governo aí, cara, como aqui no Brasil, vem implementando leis aí, cara, tem uma tal de uma International Emergency Economic Powers, or IEEPA. Cara, essa lei, cara, tá escrita lá que pode congelar tudo numa grande crise, né? Então, os poderosos, cara, eles vêm já implementando leis aqui no Brasil, gente, pelo amor de Deus. A ONU manda aí diretrizes e a gente aprova sem passar nem por presidente, nem por ninguém, né? E vai lá pra Câmara direto e já é sancionado, né? Então ele fala que, cara, não precisa de nada, cara, já tá tudo em vias de, né? Então, aí o apresentador, né, fica embasbacado, fala, cara, não é possível, uma coisa dessa não pode acontecer e tal. Ele fala, olha só, meu amigo, o negócio é o seguinte, cara. Bom, em 2008, né, a gente não precisa nem falar, too big to fail, né, todos os grandes bancos foram decretados too big to fail, então grandes demais para quebrar, o banco não poderia quebrar, o governo ia ajudar até onde ele pudesse e ponto final, beleza? Então eu vou te falar um exemplo, cara, tá aí na sua cara, eu aqui, o autor deste vídeo que vos fala, eu realmente participei disso, né, eu acompanhei a mídia disso que ele vai falar agora. E realmente, gente, é inacreditável. Inclusive, eu sempre uso este exemplo para falar para as pessoas guardarem dinheiro em casa, né? Que é o quê? O autor, ele fala, cara, vê a Grécia, cara, 2013. Você não precisa ir longe, cara. Veja a Grécia. Os cidadãos tiveram seus bens congelados e eles podiam sacar um limite de 50 euros por dia. Por dia, por muito tempo. E aquilo evoluiu um pouquinho, virou 460 euros por dia, por semana, né? E por quê? E nisso, cara, muitas leis foram implementadas, entendeu? Então chegaram lá pro governo da Grécia e falaram, cara, vocês querem grana pra sair dessa miséria? Então faz isso, aquilo, assina, bota aí e eu te dou. E acabou, gente. Tá aí, gente, 2013, 6 anos. Né? E o autor fala isso, e nisso eu concordo, gente, 100%. Sem conhecer essa teoria, eu sempre falava, gente, pode o Brasil, o mundo pode virar uma Grécia, então guardem aí, façam seus pés de mesa em casa, não no banco, não nos bancos, né? E aí ele citou vários outros exemplos que eu achei muito interessante, alguns eu conhecia. Ele fala o seguinte, olha, cara, em 1917, a Rússia teve a Bolsa de Valores fechada, e mantiveram 70 anos fechado, né? E só abriu novamente em dezembro de 1992, quando finalmente mataram a praga chamada comunismo-socialismo, né? Então imagina, teve gente aí que me bateu porque eu falei que as ações caem, né? Pode cair absurdamente, mostrei alguns gráficos, não, sempre sobe. Cara, aí ó, a Rússia, 70 anos, gente, 70 anos. Ah, mas é diferente, era socialismo, é uma praga chamada socialismo. Ué, e quem disse que essa crise não vão tentar implantar esse tipo de doença também? Pronto, né? China, 1941, fechamento da bolsa, 4 anos, gente, 4 anos ficou fechado. Ah, mas isso é país de terceiro mundo, cara. País de terceiro mundo nada funciona mesmo. Tá. Alemanha, julho de 31, abril de 32. Pois é, meus amigos, olha só. E Estados Unidos, 1914, cara, Estados Unidos, né? O QG do capitalismo, cara, do mercado financeiro, né? Fechado por 4 meses, cara. Imagina você ter o seu dinheiro lá, 4 meses, todo mundo passando fome e você não pode vender suas ações, mesmo que tenham valendo, né, migalha, você não pode vender. Que beleza, cara, né? É complicado mesmo. Então, aí, mais ainda ele fala, né? Aí realmente são coisas assim que precisa conhecer muito mesmo. Eu realmente nem tinha essa informação. Ele fala que o repórter pergunta, cara, mas como que pode, né? Isso daí você não precisaria testar, né? Se esse modelo vai realmente funcionar. Ele fala, cara, ele deu vários modelos, gente. Se vocês puderem assistir isso, essa parte é interessante, mas eu vou falar um só aqui. E ele fala que assim, bom, em 22 de outubro de 97, né, teve lá uma parada na Bolsa, e a Bolsa ficou 100% parada de Nova York, né? E eu mesmo, pessoal, já que eu sou aqui do terceiro mundinho, né, eu posso falar que aí realmente eu já conheci, eu já passei por isso aqui na
né, curta existência de investidor. Eu já passei por os famosos circuit breaks, né, que é quando você tem aí uma queda tão grande na bolsa que ela para, né, 10% caiu, parou, né. Então, assim, aí já não é uma coisa mais tão teórica, é uma coisa que eu já vivi mesmo e eu fiquei realmente impressionado, né. Quando ele falou isso daí, eu já vivi isso daí, então eu posso falar que não é uma viagem, né. Então, pessoal, aí voltando um pouco aí na questão da análise preditiva, né, ele falou de um projeto também chamado Los Alamos National Laboratory, né, e aí quem conhece um pouco de esoterismo sabe que esses nomes sempre têm outros, né, significados aí, e eles chamam eles criaram um sistema enorme computacional, tá? Pensem num servidor do tamanho de um tanque de guerra e chamaram de LAMP, por causa que estava nesse lugar aí, Los Alamos, eles chamaram de LAMP, né, que é lâmpada, olha só que absurdo, né, a lâmpada é a luz na escuridão, né, sempre esse termo aí. Então é você enxergando coisas que ninguém enxerga, né, então eles criaram um sistema, olha que loucura, né, pessoal, eles criaram um sistema preditivo para analisar temperatura, terremotos, crise e terrorismo. Complexity Theory, eles estão até criando uma teoria nova em relação a isso. E aí, pessoal, vem aí esse vídeo já está chegando aí em quase 30 minutos, né? Vamos dar já estamos chegando aí nos finalmente. Ele diz o seguinte, né? Que esse computador, né? Esse software, pessoal, ele faz a seguinte coisa. Ele coloca os eventos como se fossem dominós, né? E um dominó derruba o outro, derruba o outro. A gente, como sendo aí cidadãos, né? Que não tem informação de coisa nenhuma, só dessa mídia aí, né, babaca aí, que nunca diz nada para nós, que as crises vêm e derrubam a gente, né, e a gente nunca fica sabendo. Então, o que ele diz, né? Ele diz que nós, com essa visão de mundo, de mídia que a gente tem, a gente só enxerga lá o dominó 8, vamos pensar assim. De 10 a gente enxerga o 8. O 8 tá firme, não, beleza, não vai acontecer nada. E aí, pronto, né? O 1, o 2, o 3, ele diz, né, que com esse software já mostrou que os dominós já começaram a cair e já tá ali no 7º mais ou menos, né, para chegar até nós. E muitas coisas assim já aconteceram e ele falou que a gente não consegue ter essa visão, mas já começaram mesmo, né? Então, aí o cara falou, mas cara, você não pode falar alguns dominós aí? E assim, pessoal, ele contou vários dominós lá que ele falou que já aconteceram e realmente eu fui atrás, eu bati e realmente é incrível, né? Uma das coisas que ele falou lá é a taxa de yields, né, que caiu, tem alguns gráficos aí que eu tô mostrando para vocês, realmente teve uma queda enorme e aí subiu, ele disse que isso aí foi como se fosse um teste também, né, desse sistema que eles estão montando. Aí vocês veem aí o tamanho da queda, né? E aí teve um comentário aqui muito interessante, olha só, o CEO do JP Morgan, né? Olha o que ele falou sobre essa queda aí. Só um dos dominós, né? Olha o que ele falou. Olha, o Treasury Securities lá, que é os pontos lá do Tesouro Americano, ter movido 40 pontos, tá? Essa movimentação, ela é tão difícil de ocorrer, e estatisticamente é uma coisa tão absurda, né, que só poderia ocorrer de 3 em 3 bilhões de anos, né, e aí ocorreu ali, a gente vê no gráfico, que teve essa queda aí de 40 pontos, né, e é uma coisa que não teve explicação nenhuma, caiu e subiu de novo, né, então o autor fala, olha, esse é um dos dominós aí que caiu, né, e foi esse teste que eles estão fazendo para chegar nos finalmente, né. Então, esse é um dos dominós que já caíram. Olha, um outro dominózinho que ele mostra aí também, em um determinado dia ali de 2015, né, agosto de 2015, do nada, pá, olha só a queda que o Yuan teve, né. Yuan Shock evaporava 5 trilhões de dólares que foram evaporados aí da economia mundial, cara. Olha que loucura, gente, que loucura. Como que a vida humana está na mão de gráficos, gente, de bytes que estão passando num computador. Meu Deus do céu, como nós estamos vulneráveis, né? Mas enfim. Então esse é um outro dominó na opinião dele, né? E aí esse gráfico também é muito importante, ele fala, olha, o que aconteceu em 2008,
que eu vou detalhar aqui em outro vídeo, é simplesmente impossível ocorrer agora, tá? Porque os bancos centrais eles não têm mais poder, né, para salvar todos os bancos, como fez em 2008, tá? Então por isso que, não, eu tive muitos também comentários aí nos outros vídeos, não, mas cara, o banco americano ele vai ter gás aí pra tiver uma crise, ele de novo vai lá e compra tudo tal, e ele mostra aí nesse gráfico que isso não vai ser possível, né, gente? Não tem mais como fazer isso daí, tá? Então, aí ele fala exatamente isso daí, ó. O LAMP Model predicts 5 stages of coming crisis. Então, o que ele fala? Bom, a próxima onda de dominó vai dar um colapso aí nos mercados de 60% a 70%, tá? Isso é uma coisa, pessoal, muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. O gold aí vai spike $5.000, né? Então o quilo do ouro vai para $5.000. Hoje está uma base de $1.500. Então vai mais que triplicar, né? Treasury yields will fall. Então as taxas aí do tesouro vai declinar absurdamente, que obviamente ninguém mais vai querer comprar nada de título de governo nenhum até saber o que aconteceu. E em 48 horas todo mundo vai perder o acesso a todo o dinheiro, né? Então é isso daí, pessoal, que ele fala. E novamente, né? Aí o repórter fala, cara, mas na boa, cara, isso é uma coisa meio Thanos, né, cara? Você quer acabar com o mundo, cara? Né? Só metadezinha dele. Ele falou, não, cara, o negócio é o seguinte. E aí, pessoal, que é a nossa conclusão de por que tudo isso vai correr, né? Ele fala que a grande ideia realmente é que um grande órgão, aí, um novo FMI da vida, vá salvar o sistema financeiro, né? Com isso, ele vai implementar todas as leis que ele quer no mundo inteiro. E o dólar vai ser substituído pelo SGR ou SDR, através do Banco Mundial. Ele disse que as emissões já até começaram dessa nova moeda, eu procurei, não encontrei. Se alguém tiver alguma informação pode passar, fica tranquilo, tá? Então, e com isso, pessoal, aí vai vir aquele conceito que aí os teoristas adoram da conspiração, um governo, e isso ele fala, deixa muito claro aí no vídeo, um governo, uma taxação, uma moeda. Tá? Então, novamente, pessoal, quem acha que o real vai morrer, o dólar vai morrer, não. Eles vão existir, tá? Eles vão existir. Mas eles vão existir, pessoal, para as transações domésticas. Se você vai comprar um pão na esquina, você não vai ter uma moeda do Banco Central, gente, pelo amor de Deus, do Banco Mundial, né? Pelo amor de Deus, gente. Não deixar de bobagem, né? Mas essa sua moeda não vai valer nada. Então, diariamente, o que vai valer é essa moeda central, ela vai dominar os rumos do mundo, toda transação internacional vai usar ela, mas é óbvio que no nosso diáriozinho lá, eu vou comprar um cafezinho na esquina, eu vou pagar ainda com a minha moeda corrente, tá? Então, entendam isso, pessoal, é uma moeda única, comercial, entre as grandes nações, entre as grandes transações. O nosso interno aqui vai continuar igual. Eu costumo comparar, pessoal, quem sobreviveu a essa época, agora eu vou realmente atestar que eu tô velho. Quando a gente fez aquela transação do banco do Plano Real, né, a gente, antes de implantar o real, ele tinha uma unidade real de valor, né, antes uma URV, nossa, aí é velho mesmo, hein? Uma URV, então você não tinha uma moeda, olha só, pessoal, você tinha uma unidade real de valor, URV, né? Então o nosso realzinho aqui, ele vai ser uma URV de novo, né? Ele vai ter o real, mas ele vai valer, o quanto ele vale? Vê a tabela lá do SDR, que é a moeda que manda no mundo, tá? Então entendam isso daí, pessoal, que é muito importante, tá? Então, pessoal, para a gente concluir, agora vem o mais importante, que eu já comentei um pouco nos outros vídeos, e aqui ele reforça um pouco o que eu falo, eu também aprendi algumas coisas com ele, que eu nunca tinha tido a visão disso, né? Então, o que ele fala, pessoal? Qual é o antídoto, né, para você não se lascar aí nessa crise, né? Então, se você ter realmente físico, ouro e prata, eu já coloquei em outros vídeos aí como conseguir ouro no Brasil. Prata no Brasil não tem, principalmente não tem quem compre, né? Então, tome cuidado, muito cuidado com isso daí. Você pode, aqui tem muita corretora de ouro, mas de prata você pode comprar fora e tentar vender aqui internamente, né? Mas novamente, pessoal, declarem tudo direitinho, mesmo obviamente sendo um país perigoso para você ter coisa física, né? Declare, beleza. Large percentage in cash, então você tem que ter bastante dinheiro em casa, né? Mesmo, de novo, pessoal, mesmo sendo a sua moeda. Não vou ter real que o real vai desvalorizar. Pelo amor de Deus, gente. Não vou ter dólar porque o dólar vai desvalorizar. Gente, o dólar vai desvalorizar, mas ele ainda vai ser mais poderoso que o real.
Então se você tiver dólar na sua casa, vai valer a pena. Novamente, nós que somos trabalhador assalariado, a gente não vai ter 200 mil dólares em casa, que a gente não tem 200 mil reais, né? Na conta do banco. Então tem ali um pouquinho guardado, o que você puder, do seu patrimônio, um percentual do seu patrimônio, para você se proteger, né? Holding land, então, aí é mais uma questão assim para você ficar tranquilo mesmo, né? Guardar também comida, esse tipo de coisa. Fine art, pessoal, uma coisa muito interessante também, que ele falou isso, eu dei risada, mas depois eu concordei, que ele falou assim, gente, fala de arte, vocês pensam em Michelangelo, Leonardo da Vinci, que custa 20 mil euros, 20 milhões de euros um quadro, mas você tem leilão de arte aí, você pode conseguir um Picasso por $1.000, né? E eu fui atrás e realmente isso é uma verdade, tá, pessoal? Aqui no Brasil também tem muito leilão de arte que vale a pena. Eu realmente não compro esse tipo de coisa porque eu não tenho espaço dentro da minha casa é pequena, né? Então eu não compro, mas eu acho que quem tem uma casa grande, quem tem muito dinheiro, eu acho realmente que vale muito a pena, né? Porque dentro de um mercado desse, obviamente, a arte vai perder muito valor, mas quando voltar, né? E de novo, ele também acredita que uma hora a crise passa, e quando passar, realmente, quem tiver feito quem tiver guardado dinheiro nessas coisas aí vai conseguir ter um retorno muito bom, né? E por último ele fala stocks, hedge funds, bonds e venture capital. Ele tá, aí é um contrassenso, né? Quem não conhece pode falar, puta, mas que porcaria, né, cara? Eu perdi meu tempo aqui vendo esse vídeo. Porque ele fala que vai dar um colapso no mercado de capitais e mesmo assim comprar ações, né? Gente, novamente, é isso que é difícil. A gente não pode deixar nossos preconceitos, gente, nossas teorias da conspiração atrapalhar o nosso investimento, o nosso ganho, gente, de capital. Essa crise vai ser terrível, vai trazer muita desgraça. Mas óbvio, quem souber guardar dinheiro, quem souber guardar ativos corretos, vai ganhar dinheiro, gente. É uma realidade. Né? Nós, como formiguinhas que somos, a gente não pode querer mudar esse tipo de coisa que é muito acima de nós. Mas se a gente se proteger, com certeza, depois da crise, a gente vai sair mais forte, né? Então aí, fundamentalmente que eu digo, existe uma operação aí de opções, que eu até vou fazer um vídeo sobre isso, que dá para você fazer no dia que tiver a crise, vai ganhar muito dinheiro, quem conseguir. E não se esqueçam, gente, nem esse autor ele acredita que esse é o apocalipse, é o fim do mundo. Não, ele não acredita nisso. E eu realmente também não acredito que vai ser. Eu acho que vai ser uma grande turbulência, mas ainda vai, depois de muitos anos aí, sei lá, uns 5 anos, a coisa vai voltar e quem tivesse protegido nesse momento vai conseguir, né? Então fica a dica para quando vier realmente a crise, comprar ações, ter aí hedge, né? Ter fundos que façam a sua proteção, que quando a crise passar, isso tudo vai voltar, né, pessoal? Então, são alguns antídotos, eu já falei sobre isso. E uma última informação aí para finalizar, que eu achei muito interessante também, né? Ele fala, muito importante, a prata, cara, vai ser muito mais importante, né? Então ele fala, ó, faz uma comparação com o pânico aí de 2008, né? A prata, o ouro subiu 29% e a prata 83%, né? Então ele recomenda aí, até se tiver dinheiro, investir mais em prata do que em ouro, né, pessoal? Aí assim, aquilo que eu falei, né? Eu já busquei aqui mais que o inferno no Brasil, eu não achei um lugar que recompre a prata, e não adianta nada você ter o metal se dentro da sua nação você não tem uma empresa que recompre, né? Então aí só tem que tomar cuidado nesse sentido. Eu realmente aconselho só se tiver essa forma de comprar de fora. Lá nos Estados Unidos, né, aquelas casas de penhor lá, o trato feito lá do Histor, eles têm prata com muita facilidade, eles compram e vendem, mas aqui no Brasil realmente não encontrei, tá? Mas fica a dica, né? Quem quiser, quem achar interessante, tem também você compra em papel, né? Prata em papel, aí a corretora fica com guarda para você, mas é aquilo que a gente comentou, né? No Brasil, uma crise dessa, putz, será que ele vai guardar para mim? Sempre fica a pulguinha atrás da orelha, né? Mas também tem joias, né, de prata, tem metais aí, louça, né, essas coisas todas que também poderia ser uma forma de guardar na prata aí, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, né? Esse é o conceito, essa é a teoria. É uma teoria realmente aí que eu achei muito interessante, que bate muito com o que eu acredito. Eu só não acredito que vai ser tão desastroso, 48 horas rápido. Eu acho que o mundo aí, a sociedade sempre dá um jeito de abreviar esse tipo de coisa. Até a crise de 2008, né? Que, gente, de novo, quem passou pela crise de 2008, quem viu o que os Estados Unidos passou, não acreditaria que hoje ele estaria aí com emprego pleno. Eu já falei muito disso nos meus outros vídeos. Mas os Estados Unidos está com emprego pleno, mesmo com o Trump, que eu não vou nem comentar nada sobre ele, mas o que a mídia bate nele, o que todo mundo bate nele não está escrito.
e teoricamente seria refletido, né, no capitalismo, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo aí sobre as crises aí de 2008 pra gente entender melhor, que tem muita coisa realmente bacana pra gente pegar. Eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre qual é o impacto disso no capitalismo, tá? Que esse autor também fala que o capitalismo será destruído completamente. Então uma nova forma de produção, inclusive, vai aparecer. Algo realmente aí é tenebroso, né? Realmente isso dá muito mais medo. Algo realmente voltado mais para um socialismo mesmo, né? E por isso que se a gente for ver, quem realmente financia a esquerda mundial hoje são os grandes bancos, né, pessoal? Engraçado isso, né? Às vezes a gente acha que está lutando contra um sistema e na verdade é um agente do próprio sistema, né? Então quem mais defende todas essas ideias progressistas hoje são os grandes bancos. Eles financiam com dinheiro, inclusive, né? Nossa mídia é completamente progressista. Você não tem um conservador no meio da nossa mídia. E todos eles são realmente pagos por dinheiro de grandes corporações, né? Se você for ver aí os bancos brasileiros, nossa, são os que têm as propagandas mais ferrenhas aí progressistas, né? Então, é exatamente isso que o autor diz. Todo esse financiamento, ele já vem nesse sentido, de realmente matar o capitalismo, e essas grandes corporações, elas vão meio que tomar o controle, e aí quem gosta do livre mercado, né, que eu nunca pensei que teria tanta defesa do livre mercado no meu site, que, né, me deixou muito feliz. Quem defende isso realmente pode começar a rezar, porque o autor diz que a ideia fundamental disso, né, é óbvio, né, gente, se você tiver tanto poder na mão de uma pessoa, quem conhece de livre mercado, de iniciativa privada, sabe que morreu, né, praticamente não vai existir governo para encher o saco e nem para estimular nada, e esses grupos aí, eles vão meio que ditar as regras do jogo completamente, né, então eu vou depois fazer um vídeo só sobre isso, que ele realmente defende que o capitalismo, da forma que a gente conhece, vai morrer mesmo, e aí essa forma mais dominante vai realmente muito parecido com a Revolução Socialista, né? Toda aquela coisa tenebrosa que matou muita gente mesmo. Foi uma desgraça, né? O socialismo barra fascismo, né? O fascismo é a mesma coisa. Você tem um governo aliado com as grandes corporações e aí é só chibata, né? Quem tiver contra toma tiro e toma muita porrada, né? Então ele fala nesse sentido muitíssimo pior. Eu já fiz um outro vídeo aí também no meu canal, vocês podem ver, sobre a social-democracia, que a social-democracia foi um embrião também para tudo isso ocorrer, né? Você já foi meio que passando o poder para a ONU, para esses órgãos externos, né? Sem nem saber, que o povo está totalmente alienado, está preocupado com se o menino veste azul, menina veste rosa. E aí esse tipo de coisa nossos recursos vão tudo indo embora, né? Tudo sendo aí alienado, né? Então é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, curtam, divulguem. Novamente, pessoal, é muito importante eu sempre digo isso. Esse canal ele foi criado para que as pessoas tenham uma vida financeira saudável, para diminuir o controle, para não pagar juros para tanto banco, para tanta empresa aí de varejo que hoje dá mais cartão que banco, para o indivíduo ter sua independência financeira, para conseguir criar suas famílias com uma vida melhor e exatamente dar menos dinheiro. Já que a gente dá tanto dinheiro para o governo, que isso a gente não tem escolha, vamos a gente escolher e não dar tanto dinheiro em dívida. E então, se isso tudo que eu falei, 10% ocorrer, e uma pessoa que viu meu vídeo guardou em casa um dinheiro que deu para se alimentar durante 6 meses, pessoal, eu já estou feliz. Esse é o meu intuito, essa é a minha razão realmente de fazer esse canal, de prosseguir, gente. Eu faço esses vídeos de madrugada, vivo com sono. É realmente muito difícil, não tenho retorno nenhum praticamente financeiro. O YouTube, né, quem trabalha sabe, só os enormes youtubers aí realmente ganham dinheiro. Então eu não faço isso realmente com nenhum propósito. Eu faço isso porque eu vejo o tamanho da ignorância das pessoas e a forma que a mídia manipula. Novamente a mídia enfiando ação, todo mundo super empolgado, e você não vê a mídia falando uma coisa para tomar cuidado, e quando vier uma crise, nem que não seja o Ice Nine, que seja algo parecido, as pessoas vão perder aí suas fortunas, suas aposentadorias, né? Então, de novo, os grandes não estão comprados com nada, e aí vai cair tudo a preço de banana, eles vão lá e vão comprar o mercado inteiro. E de novo, o pobre perdeu dinheiro com especulação pela sua ganância de pensar que, opa, achei o caminho, eu vou ficar rico agora com bolsa, e quando na verdade não foi só um instrumento de desidratação aí financeira, né?
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, divulguem. Vamos se unir. Eu recebo muito comentário: Brasil não tem jeito, apocalipse, não sei o quê. Não, gente. Vamos fazer a nossa parte com carinho, com amor ao nosso próximo. Tentar ajudar ao máximo os nossos irmãos. Se alguém que você conhece passar esse vídeo, o cara guardou dinheiro em casa e esse dinheiro vai ajudar, se vier uma grande crise, ele se alimentar, porque não vai dar para fazer muita coisa nós que somos assalariados. Já vai ter valido a pena. Essa é a nossa missão. Vamos fazer a nossa parte pequena e um dia a gente muda todo. Beleza, pessoal? Isso aí, espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!